Nós hoje estamos em Apocalipse capítulo 14. Diz a palavra do Senhor assim: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo, dizendo no trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vamos ter uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, glorificado e bendito seja o teu nome. Todas as imagens aqui, todas as figuras, todos esses símbolos, nós já falamos aqui e vocês já conhecem todos esses símbolos. Fala de uma reunião, com quem? Fala uma reunião do Cordeiro com os 144.000, quer dizer, com a igreja, no Monte Sião. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. Então a gente já conhece essa imagem, a gente já conhece esta simbologia. A voz de Deus, ela é inconfundível, ela é forte, ela abala. Não é assim que a gente sente quando dá uma trovoada perto da gente? Dá aquela abalada. É assim que a gente sente, não é? Ela é forte, ela é inconfundível. Um estrondo dessa magnitude é inconfundível. Mas o gozado que também fala aqui que ela é como o som da harpa. Ela é inconfundível, mas ao mesmo tempo ela é suave, ela é agradável. Ela tem essas duas características. Como assim, pastor? Tem que ser coisa de Deus mesmo, porque para ter reunir essas duas características, ela é poderosa, ela é firme, mas ela também é suave. Ela é como o som da harpa. A harpa, sinceramente, é um dos instrumentos musicais com o som mais bonito que eu conheço, é a harpa. Existem poucas harpas no mundo. No Brasil, quando eu tive essa informação, hoje devem ter mais, mas havia 7 harpas no Brasil. No Brasil inteiro havia 7 harpas. Todos os harpistas do Brasil, inclusive, se conhecem, porque eles são poucos, então, todos se conhecem. Deve haver hoje um número maior de harpas, porque essa informação eu tive há muitos anos atrás. Mas é um instrumento muito destacado. É um instrumento que você não vai ter várias harpas numa orquestra, você vai ter uma harpa numa orquestra. Se tiver uma harpa, você vai ter uma harpa em uma orquestra. Nesse nível assim, e não é igual flauta e violino, que você tem uma carreira assim, cheia de flautista, uma carreira cheia de violinista, cheia dos outros, instrumentos também. Então, esta voz que é ouvida, uma voz de Deus, uma voz do Senhor, e ela tem essa característica que nós já sabemos, que nós já conhecemos. Entoava um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. Quer dizer, a igreja estava entoando um cântico novo. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres. E pastor, só os solteiros estavam lá, os mancebos? Não, nada a ver. Gente,
Gente, preste atenção, Babilônia é a meretriz. O simbolismo da mulher aqui é Babilônia, é a meretriz. Quem não se contaminou com o mundo, quem não se contaminou com as coisas do mundo. E aqui fala assim, quem não se contaminou com mulheres, porque são virgens, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos. Primícias da terra. Então, as primícias da terra são os que se converteram em espírito e em verdade, os que se converteram dentro do seu coração, as primícias da terra. E esses que não se contaminaram com o mundo, eles estão lá reunidos no Monte Sião. Onde é isso, pastor? Não é lá no Egito, tenha certeza que, por favor, é num lugar espiritual, esse Monte Sião. É na eternidade, esse Monte Sião. Estavam reunidos, vamos dizer assim, na casa de Deus lá no céu. Estavam reunidos, cantando um cântico novo. Quem são esses? São que não se macularam com a Babilônia, com o mundo. São aqueles que ficaram virgens, se conservaram virgens, não fizeram parte do mundo. Estamos descrevendo quem? Os salvos. Estamos descrevendo os salvos. Se você não consegue se encaixar nesta descrição, se preocupe com isso. Você compactua com o mundo, se preocupe com isso. Se preocupe, porque essa reunião aqui, estavam nessa reunião de 144 mil, estavam nessa reunião a totalidade da igreja, que não é a totalidade dos membros de uma igreja física, porque, como eu estava falando, todos os salvos estão dentro de uma igreja, estão engajados na obra do ID, mas nem todos que estão dentro de uma igreja, mas nem todos que estão engajados na obra do ID estão salvos. Por quê? Porque os salvos são os chamados, e você vai ver outras características que eles têm aqui, e aí você vai poder fazer as suas observações, as suas reflexões. Então, estava reunido, quem estava reunido? Todos os salvos. Quem são os salvos? Aqueles que estão engajados com o Senhor. Lembra de uma vez que eu falei aqui sobre engajamento? Essa palavra tão moderna dos nossos dias, do século 21, não é? Quem é que está engajado? Né? Nessa terminologia do mundo hoje. Quem está engajado é quem? É quem curte, quem compartilha, quem comenta, quem está inscrito no canal, não é assim quem está engajado? E quem está desengajado? Quem está desengajado? E o grau de engajamento, o grau de engajamento, tem gente que só curte, mas não escreve nada, mas não compartilha, tal, mas só curte, tem graus de engajamento tem graus, mas tem que estar engajado, tem que estar engajado na obra do ID, você tem que estar engajado necessariamente. Se você é um salvo, provavelmente você está engajado. Pastor, eu sou um salvo também, mas eu cheguei recente, não sei aonde eu me engajo aqui. Então, daqui a pouco você descobre aonde você se engaja aqui. Porque esta é a obra do Senhor. E na obra do Senhor não tem aquele que não sabe fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa para o Senhor. Então, nesse primeiro momento, mostra a igreja. No segundo momento, vai mostrar 4 anjos que saem voando e eles vão trazer mensagens. E essas mensagens já são conhecidas também, porque nós já vimos essas mensagens. Agora, observe como está sendo dito no verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar.
e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é que representa isso? O que é que representa essa voz desse anjo? Observe se não é isso que a igreja tem feito, observe que se não é isso que o crente tem feito. Anunciado, falado, evangelizado, avisado do fim. Olha, tem um fim aí nessa história, hein? O que essa voz diz? Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. Aqui vai falar como se tudo já tivesse acontecido, como se, vai falar no passado, como se já houvesse tido o juízo, já aconteceu tudo. Temam a Deus, Ele vai julgar. Gente, anunciar que existe um julgamento, há um julgamento para o iníquo, há um julgamento para o ímpio, há um julgamento, e cabe à igreja ter essa voz de avisar que há um julgamento. Lógico que a gente não vai chegar e ficar, não é, tentando induzir o medo às pessoas, o terror às pessoas. Tu vai para o inferno, o anjo disse, não é assim que a gente faz, porque desse jeito não adianta, ninguém vai entrar no céu por causa de medo. A gente precisa só falar de Cristo, porque se ele for uma pessoa salva do Senhor, ele vai ouvir, ele vai vir, ele vai se curvar, ele vai entender. E nós precisamos avisar que Jesus, o da Palestina foi um Jesus histórico, o da Palestina foi aquele Jesus maravilhoso, bondoso, que curou várias pessoas, que fez uma obra fantástica. Mas e o Jesus depois da morte, como é que é? Não, esse Jesus depois da morte é outro Jesus. Ele é o Jesus Todo-Poderoso. Jesus da Palestina, ele era todo-poderoso, porque ele fazia os seus milagres, ele operava maravilhas, mas ele não agiu contra Roma com poder de fogo. Ele tinha toda a autoridade para clamar pelos anjos de Deus e livrá-lo na hora do seu sofrimento. Mas o poder dele não era para isso. Teria desvirtuado sua missão. Teria falhado na sua missão se ele fizesse isso. Ele veio para cumprir um propósito pré-estabelecido desde a fundação do mundo. E o seu poder permitiu que ele cumprisse esse propósito. Então, o Cristo do Apocalipse é outro. Não é o Cristo da Palestina. O Jesus da Palestina é o Jesus que veio salvar o mundo. Fez a obra e disse na cruz: está consumado. Jesus do Apocalipse é o Cristo glorificado. É o Rei Todo-Poderoso, que vai se assentar na sua nuvem para julgar. É com esse que nós vamos nos encontrar. É com esse que a igreja vai se encontrar. É com esse que toda a terra vai se encontrar. Verso 8: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu, está falando no passado, né? Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Caiu a Babilônia. Agora um outro anjo, uma outra voz declara. Você veja, a primeira voz fala do julgamento. Fala, olha, virá o Senhor para julgar. A segunda voz fala, caiu a Babilônia. Os poderes deste mundo não existem mais. Quem fez acordo com a Babilônia caiu junto, não pertence ao Senhor. Então, o Apocalipse aqui está dizendo o seguinte, que o sistema deste mundo, isso não vai ficar assim.
A eternidade, isso não vai existir. Ah, aqui é tão violento, tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo lá. Irmão, fica tranquilo que é por pouco tempo que isso vai acontecer. A Babilônia lá não existe. O sistema desse mundo não vai passar para a eternidade. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, nesse outro trecho, o outro anjo fala sobre os adoradores da besta. Quem não vai estar nesse grupo dos 144 mil? Aqueles que receberam a marca da besta. Porque aqueles que receberam a marca do Cristo, aqueles que estão selados na sua testa, ou seja, no seu... Entendemos hoje que essa marca não pode ser uma marca física. Não pode, não deve, não tem como ser uma marca física, até porque, na eternidade, se é uma marca física, ela vai ficar nessa terra, porque o corpo vai ficar nessa terra. E na eternidade a gente vai estar desmarcado de novo. Essa marca é uma marca que vai além do físico, é uma marca metafísica, é uma marca que está aqui, dentro da minha mente. As duas marcas são, tanto a da besta quanto a de Cristo, são na fronte. Aqui, aonde nós, os seres humanos, temos o intelecto, aquilo que pensa, a parte pensante do cérebro, ela está na frente, no lobo pré-frontal. O lobo frontal, olha que coisa interessante. Você reparou a cabeça do cachorro? A cabeça do gato? A cabeça dos animais? Observe que acima dos olhos, eles não têm testa. É uma rampa. Você sabe por que ali não tem uma testa? É uma rampa. Porque o cérebro deles não tem a parte da frente que o cérebro humano tem. A parte é do parietal para trás, é do meio para trás. Então, eles não precisam ter testa. É uma rampa. Olha para o gato. O gato tem, nos olhos aí tem uma rampa para trás. Vai aumentando, porque eles não têm o lobo frontal, que é onde você tem a razão, é onde que você tem a consciência, é onde que você tem você. Você está lá no lobo frontal, que os bichos não têm. Todo o resto é estímulo para os animais. Então, eles agem por instinto. Puro instinto. Eles não têm como raciocinar. Eles não fazem um raciocínio, porque eles não têm estrutura neurológica para fazer um raciocínio. Se ligou, né? Se ligou. Então, quer dizer, essa testa tem muito a ver com o ser humano. Tem muito a ver com o que é humano, essa testa. Porque é nessa testa que estão as suas decisões, os seus passos, os seus julgamentos. É essa testa que faz a diferença entre você e os outros. Por que um é gente e o outro é bicho? Por causa dessa testa. Todos os outros não têm a testa. Observe os animais, a anatomia da cabeça dos animais. Muito diferente da anatomia da cabeça do ser humano. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Gente, que coisa fantástica. Felizes, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas.
pois as suas obras os acompanham. Gente, esse versículo é um versículo de arrepiar. Olha o que está escrito, presta atenção no que está escrito. Felizes são os mortos, que dormem, que morrem, aliás, eu usei a palavra morrer, que morrem no Senhor. Caramba, eles são felizes. Aí tem um ponto lá para dizer que isso é uma afirmação. Felizes são os mortos, que morrem no Senhor. Tudo bem, uma frase apenas. Mas olha a explicação, por que eles são felizes? Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Se você prestar atenção, felizes são os mortos. Sim, são felizes, sim. Sim, são bem-aventurados, sim. Sim, diz o Espírito. Quem está dizendo é o Espírito. Sim, pois as suas obras os acompanham. Que isso? Eu não fui salvo pela graça? Eu não fui salvo pela graça de Cristo? Eu não precisei fazer nada para ser salvo. Mas olha o que está escrito. Felizes são os mortos. Sim, pois as suas obras os acompanham. Todo mundo que é salvo, o que ele está dizendo, tem obras. Mas nem todo mundo que tem obras é salvo. Não tem como o chamado não ter obra. Não tem como o salvo não ser uma pessoa de obras. E olha por que ele vai ficar descansado. Fica descansado, porque as suas obras os acompanham. Vocês têm obras, né? Então tá, foi salvo e tem obra, fechou. É salvo mesmo. O problema é ter obra e não ser salvo. Faço muitas obras de caridade. Sou uma pessoa bondosa, contribuo com as coisas que precisam ser contribuídas, tal, aquela coisa toda. Mas se você é salvo, só Deus sabe, né? Que você faz caridade, eu sei, você faz, as pessoas estão vendo. Então não é a caridade que vai me garantir nada. Por outro lado, se eu sou um salvo, é impossível eu não ter obras. Então você que está aqui ainda não começou uma carreira com as obras, eu acho que você deveria se preocupar com isso. Preocupe-se com isso, porque os salvos têm obras. Agora, nem todo mundo que tem obras é salvo. Nessa linha, é bom a gente meditar sobre as obras que andamos fazendo por aí. E principalmente aquelas que a mão direita não sabe o que faz a esquerda. Principalmente estas, porque estas são as mais valiosas. Eu sei que a gente está fazendo a obra de Deus, tal, a gente faz evento aqui, todo mundo participa, dá o sangue e tal. Isso é uma obra válida, lógico que é uma obra válida. Mas a gente acaba se expondo, a gente acaba se mostramos o nosso talento, mostramos como a gente é capaz de fazer coisas interessantes, tal, né? Estamos sendo usados por Deus. Então é uma obra, mas principalmente aquelas obras que a esquerda não sabe o que a direita faz. Essa é a obra, sim, de maior valor lá. Se tem que botar a estrelinha, é a obra de 5 estrelas. Tá, 5 estrelas, essa obra aí tem 5 estrelas. Você está entendendo? Eu olhei isso aqui e falei, meu Deus, as suas obras acompanham, os salvos estão no céu cheio de obras. Eu olhei e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher
pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Gente, aqui é uma ilustração simbólica, né, do final do juízo. O anjo sai, Jesus está sentado à nuvem, e aí o anjo aí diz: pegue sua foice e passa a foice na terra, porque a colheita está pronta. E aí Jesus vai ceifar os escolhidos, vai ceifar a igreja, porque a igreja vai ser a primeira a ser retirada desse negócio aí. É a primeira colheita, são as primícias da terra, a colheita de Cristo. E aí, depois vai sair um outro anjo. Verso 16, é aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou-se os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Meu Deus, olha, 300 quilômetros de sangue. Esse segundo anjo sai agora também com uma foice. Depois que Cristo ceifa a igreja, colhe as primícias, aí sai um outro anjo com uma foice também, e é dada a ordem para que ele ceife o restante, ceife o que ficou para trás, ceife o que sobrou. E ele ceifa o que sobrou, e ele é chamado aqui, né, de fruto, né, da videira, os cachos da videira da terra, e os lançou no lagar. O que é o lagar? O lagar é onde as uvas eram pisadas. Olha que ilustração interessante, né? Pisadas, e foram tantas uvas pisadas, foram tantas pessoas sofrendo, foram tantas pessoas colhidas por essa ceifa do segundo anjo, que fez um volume de uva, um volume de suco de uva, de sangue, que dava no freio dos cavalos, bem na boca dos cavalos, num raio de 300 quilômetros. Uma pessoa tem 4 litros de sangue, você imagina, 4 litros de sangue, mais 4 litros de sangue, mais 4 litros de sangue, até fazer 300 quilômetros de circunferência na altura da boca de um cavalo. É assim que está sendo descrito aqui o final, o julgamento, o dia do juízo. Uma forma metafórica, simbólica, para mostrar que a igreja vai ser colhida por Jesus. E aqueles que não são igreja serão colhidos pelo anjo que virá depois, o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Gente, não é para ficar com medo, é para tomar providência. Pastor, estou até ficando com medo, eu acho que eu vou sonhar com isso de noite. Se você sonhar com isso de noite, é até bom, mostra que você prestou atenção. Mas olha, não é para ficar assim, é para tomar providência. Qual é a providência que eu tomo quando eu leio um negócio desse? Quando eu tenho consciência disso, eu fico mais santo, eu fico mais fiel, eu fico mais honesto, eu fico mais... Pois é, porque as obras vão estar lá para denunciar. Eu fico mais essas coisas. Quando eu leio essas coisas, eu fico mais. Eu procuro assim, não, é melhor, sabe, é melhor eu resolver isso de uma forma mais santa. É melhor eu ser mais de Deus. É melhor eu ser mais. Dá para você entender o que eu estou falando? Observe então que a história já passou e agora vemos os detalhes desse Apocalipse.
os detalhes. É como se nós tivéssemos voltado lá atrás, nas trombetas, nos flagelos, naqueles eventos que estão acontecendo. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,